Estimados irmãos, o nosso santo irmão Aldo ganhou o seu galardão de profeta e atualmente, junto à Santa Barrosa, luta para conservar em nossa igreja tudo o que ambos nos deixaram de grande valor e espiritual para cada apostólico. Irmãos, entretanto, devemos muito ao nosso querido irmão Aldo pelo seu precioso ministério que realizou entre nós e por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Barrosa nos deram para que a nossa igreja fosse a igreja prometida nas profecias dos santos profetas, nas revelações de Jesus ao apóstolo São João, no livro de Apocalipse, onde ele ouviu uma voz de um número de multidão que assim dizia: glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegramo-nos, exaltamos e damos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que representada pela sua igreja, já se preparou e foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, neste caso é o seu povo. Realmente, estas palavras vêm se cumprindo nestes dias, e a maior glória do povo apostólico, pois somos dirigidos diretamente pelo Senhor Deus, nosso Pai, através da Santa Barrosa e do Santo Irmão Aldo. Desde o momento em que a Santa Barrosa assumiu a sua missão de Espírito Consolador para governar a sua igreja, através do ministério do Santo Irmão Aldo, durante esses 44 anos, onde ele, com toda a fidelidade à Santa Barrosa e a Deus, o nosso Pai, manteve com mão forte o governo de nossa igreja. E hoje, junto com a Santa Barrosa, com Maria Santíssima e com todo o poder celestial, ele luta para ajudar o povo apostólico a ser fiel no rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é nossa doutrina e disciplina, a fim de sermos vitoriosos até o final de nossa igreja aqui na terra. No boletim de agosto de 2003, foi revelado à igreja por nosso santo irmão Aldo que nossa mãe Maria Santíssima e o profeta Daniel estavam muito contentes com a Santa Barrosa e com o nosso querido irmão Aldo, pelo trabalho que ambos vinham realizando. Também o profeta Moisés, juntamente com o profeta Daniel, acompanhava o trabalho de nossa igreja, admirando o trabalho que o irmão Aldo estava fazendo para ajudar a todos os nossos irmãos, que mesmo não atendendo pessoalmente a todos em espírito, atendia e ajudava os que merecia. Outro ponto muito admirado pelos profetas Moisés e Daniel era como o irmão Aldo conseguia segurar a nossa mocidade na igreja, livrando-a da corrupção e do pecado mundano. Portanto, Jesus cumpriu o que prometeu para São João sobre a igreja deles, que ele voltaria. E ainda mais, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Estimados irmãos, saiba esta verdade para ter conhecimento de como foi tão importante o ministério do nosso santo irmão Aldo, pois até os santos de grande poder se admirava com o ministério que ele realizava para Jesus, para a Santa Barrosa e para que a nossa igreja fosse tão vitoriosa. Agora, cabe a todos nós, da Santa Igreja Apostólica, confiarmos que o Santo Irmão Aldo, junto à Santa Barrosa, continua trabalhando incansavelmente para garantir a todos nós sejamos vitoriosos. Mas precisamos ser, irmãos, obediente e perseverante nos ensinos e conselhos que eles nos deram, fazendo-nos preparado
para seguirmos avante, enquanto Deus assim quiser nesta terra. Irmãos, para um pouquinho aqui, lembra quando o irmão Aldo colocou a nota no boletim que não nos deixaria órfãos? Muitos assim pensaram: quando o irmão Aldo subir aos céus, a igreja vai subir junto com ele. Tudo bem, ele não nos deixou órfãos. Pense, se essa igreja não fosse dirigida pelos céus, pelo irmão Aldo, pela Santa Barrosa, ela já tinha diluído, ela tinha acabado. Mas não, ela continua firme e forte, porque ela é dirigida pelos céus, pelo Santo Irmão Aldo. Ele não nos deixou órfãos, e Espírito e Verdade, Ele está sempre ao nosso lado, no nosso meio, nos ajudando a vencer as lutas desse mundo. Portanto, seja um apostólico fiel, determinado a servir com amor e lealdade e sinceridade o seu ministério. Seja membro, obreiro, corista, ame a Deus, seus santos, sua igreja, seus irmãos, suas famílias, e dê alegria ao Santo Irmão Aldo de contemplar cada filho que ajudou, sendo o seu verdadeiro servo nesta santa igreja, ajudando aos outros irmãos a conquistar também a condição de filhos e filhas de Deus. Então, no dia 31 de agosto, glorifiquemos ao nosso Santo Irmão Aldo e prestemos a Ele todo o nosso louvor, nosso amor e louvor e gratidão, sendo unidos, amando uns aos outros, e a igreja, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Barrosa estão ao nosso lado, para nos ajudarmos a sermos vitoriosos a cada dia do nosso caminhar. A comemoração do aniversário do nosso querido Irmão Aldo, na sede e em todas as nossas congregações, iremos sim comemorar o aniversário do nosso amado profeta, prestando-lhe uma homenagem e louvor do nosso coração. Pois bem, irmãos, o Santo Irmão Aldo, verdadeiramente ele foi a imagem e a semelhança de Deus Pai, de Deus Filho. Ele é esse anjo de Deus que está presente em nosso meio. Talvez o Santo Irmão Aldo, sendo a imagem e a semelhança do Filho de Deus Altíssimo, fosse uma pessoa que conseguia, é a única pessoa que conseguia erguer os olhos e ver campos verdejantes e floridos. Lembra quantas vezes ele falou que os campos estavam floridos, que a seara seria grande? Quando só havia pedra e areia à sua frente, ou seja, um mundo corrompido pelo pecado, pela maldade. Mas ele nos ensinou a ter metas e nos encorajou a sonhar com elas. Mostrou-nos que podemos romper as algemas do medo e das dificuldades. E revelou também que nenhum deserto é tão árido e tão longo que não possa ser transposto. O Santo Irmão Aldo tinha todos os motivos para desanimar, mas não. Nunca desistiu da vida e nem deixou de se encantar com o ser humano. O Santo Irmão Aldo nos amou com todas as suas forças, mesmo sabendo que não somos gigantes e nem heróis. O Santo Irmão Aldo semeou as mais belas sementes no solo da alma e do espírito humano, e cultivou com as suas aflições e regou com o seu amor. Deu a vida por sua semente, por fim ela germinar e transformou a emoção, a arte de pensar, em jardim com as mais belas flores. Diante de tão bela trajetória de amor, não podemos deixar de comemorar o aniversário do nosso santo profeta, o Santo Irmão Aldo. Eis as palavras do Santo Irmão Aldo. Ainda quando aqui estava entre nós, dizendo sobre esta data tão especial, assim disse ele: digo-lhes,
que irei receber com muito amor e reconhecimento e gratidão a homenagem de cada apostólico, seja da sede ou das congregações que irão fazer a sua festa de meu aniversário. Portanto, ali estarei em espírito, abençoando a todos, junto da Santa Rosa de Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos e os santos enviados pelo nosso Deus. Entretanto, peço aos que irão comparecer, tanto na sede como nas congregações, que venham participar com seu espírito cheio de amor e gratidão aos céus, não somente pela minha vida, mas pela existência de nossa Igreja Apostólica, a qual faz parte da minha vida, da minha existência, e faz parte da existência de cada apostólico. Continua ele. Quero agradecer o esforço de uma grande parte do nosso povo. Nota que o agradecimento do Santo Irmão Aldo já é uma bênção que ele concede, mas ele não diz todos, ele diz uma grande parte, porque tem muitos que são frequentador, não são adorador. Aqueles adoradores de verdade, aqueles são dignos do agradecimento do Santo Irmão Aldo e das bênçãos dele. Agora o frequentador vem simplesmente por frequentar, porque às vezes não tem para onde ir, passar momento feliz entre a Irmandade Apostólica, e depois sai para o mundo e vai procurar as coisas mundanas. E a esses não é digno do merecimento, do agradecimento do Santo Irmão Aldo e nem das bênçãos dele. Quero agradecer o esforço de uma grande parte do nosso povo que é obediente à nossa doutrina e disciplina, ouve as minhas mensagens, os meus conselhos e os coloca em prática na sua vida, também pela sua dedicação e carinho por nossa Igreja Apostólica, cumprindo o seu ministério com fervor e determinação, ajudando e cooperando uns com os outros. Lembre-se, eu não me esqueço de vocês e sempre peço a Santa Rosa em vosso favor. Entretanto, o que mais desejo de cada apostólico na festa do meu aniversário é a vossa dedicação, é o vosso amor pela Igreja Apostólica, sempre procurando fazer o melhor por este precioso presente que recebemos de Jesus e da Santa Rosa. Outro presente que espero receber de cada um dos irmãos, além da união, é a boa vontade de um ajudar o outro a vencer na sua carreira de fé e de santidade. Pois o que mais me entristece é a desunião entre irmãos, pois luto para unir os corações, para haver paz e felicidade no seio de nossa igreja, porque formamos a família do Consolador, a família de Deus, o nosso Pai. Entenda que é grande a minha luta para manter a nossa igreja unida, consagrada, santificada e promover o seu crescimento. Por isso, eu preciso da dedicação de todos os irmãos, a cada dia, não somente no meu aniversário. Preciso do esforço, da dedicação dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos regentes, dos músicos e dos coristas, enfim, de todo o nosso povo, para termos uma igreja forte, bem unida e santificada. Agradeço a todos pela homenagem que irão prestar no meu aniversário e envio a todos a minha bênção e o meu abraço e a bênção da Santa Rosa, de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Receba, irmãos, desde já, o abraço e a bênção do Santo Profeta Irmão Aldo, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Rosa e de Deus, o nosso Pai. E vamos ser unidos em tudo, começando lá do lar, no nosso trabalho da igreja, na escola, no nosso trabalho onde tiramos o sustento da nossa família. Mesmo que as outras pessoas não tenham a nossa fé, não tenham o nosso conhecimento, mas devemos ser unidos. Unir a eles
Não é fazer o que eles fazem de errado, não. É ter amor com ele, ter respeito, ser caridoso. Não é participar do que eles participam lá fora, alegrando nas coisas mundanas. Não é nesse sentido a união, é no amor, no respeito, na caridade. Lá no trabalho da sua empresa, o seu colega tem algumas dificuldades, ajude-o, ensina, para que ele também tenha sucesso como você tem na sua vida. No trabalho da igreja, seja pastores, diácono, diaconisa, músico, regente, devemos ajudar uns aos outros. Isso muito alegra a Deus, muito alegra o Santo Irmão Aldo, porque um povo unido jamais será vencido. E esta igreja tem enfrentado lutas e mais luta, mas tem vencido, porque tem muitos irmãos que lutam por essa causa, união. Era que o Santo Irmão Aldo, enquanto aqui estava, era a tecla que ele sempre batia: união, meu povo. Então, se nós não formos unidos aqui na terra, jamais chegaremos no céu de glória. E é lá que queremos chegar e morar, porque a nossa meta é o céu, o nosso destino é o céu. E para chegar lá, tem que ser a imagem e a semelhança do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Acha difícil ser a imagem e a semelhança de Deus? Lembra quando ele fez o homem? Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra que ele não estava só, porque ele não falou assim, eu faço. Ele diz, façamos, falou no plural. Certamente o filho dele lá estava, o Espírito Santo, e outros santos e anjos. E assim ele criou o homem, a imagem e a semelhança dele. E o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa atingiu essa meta, esse desejo do Pai. E nós devemos nos espelhar no Santo Irmão Aldo. Muitos que aqui estão tiveram a honra de tocar-lhe as mãos, beijar-lhe as mãos do Santo Irmão Aldo e pedir a benção dele. Aquele olhar sereno, manso, só no seu olhar já transmitia a sua benção, a sua unção. Hoje, paramos e pensamos, quanta falta faz o Irmão Aldo no nosso meio, quanto eu queria tanto falar com ele. Agora, podemos falar, mas só através da oração. Seja aqui na igreja, seja lá no seu trabalho, ou dentro do seu quarto, fale com ele, fale com a Santa Vó Rosa, que eles estão sempre prontos para ouvir as nossas orações. Amém. Queridos irmãos, e assim está chegando o término da nossa santa reunião de oração, e eu serei muito breve para falar de oração. Às vezes, acontece dentro deste santuário, na hora da oração, alguém diz que está orando, falando com Deus, mas ao mesmo tempo está mexendo num celular, está alisando o cabelo ou tirando alguma coisinha debaixo da unha. Irmãos, para falar com Deus, para falar com o Irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, merece muita reverência. Temos que desprender de tudo, de todas as coisas lá fora. Pelo mais que você tenha uma pessoa, um parente no leito de hospital, esqueça, entregue-o nas mãos desses santos e ore. Não pedindo saúde para o mesmo, mas pedindo que a Santa Vó Rosa faça o de melhor para ele. Porque a vontade de Deus não é a nossa. Tu não sabes se Deus quer levar aquela criatura? Para que pedir que dê saúde, que ele volta para o lar? Então peça a Deus, a avó, que faça o melhor em favor dele. Talvez ele esteja lá passando por um momento de aprovação, de arrependimento de algumas falhas dele. E tudo isso, faça aqui através da oração. Agora pode até perguntar, mas pastor, por que tu fala
que alguém está orando de olhos abertos se você está do poto. Está vendo? Realmente, vemos tudo. Porque um pastor, materialmente falando, um pastor de um rebanho lá fora, rebanho de ovelha mesmo, ele não pode cochilar, porque ele está cuidando da ovelha. Se ele dormir, o lobo vai tragar, vai pegar as ovelhas, e a missão dele é proteger as mesmas. E a missão do pastor, do Santo Irmão Aldo, desses mensageiros, é cuidar do povo de Deus, é orar em favor deles, é lutar pela felicidade deles. Então nós temos que ser atentos, orar e vigiar, para que nenhum dos irmãos caia em tentação. E quando estiver orando também, ore de olhos fechados, cabeça curvada. Cabeça curvada, sinônimo de reverência. E mão aberta, virado para os céus. Enquanto isso, tem muitos que oram de mão fechada. Imagina por outro ângulo. Você de mão fechada não recebe e não dá nada. Mas para receber a bênção de Deus, pastor, não vai dizer, não, eu tenho que estar com a minha mão aberta. Às vezes estou com a minha mão aberta, eu nem mereço. É verdade, porque só Ele sabe o que nós merecemos, mas simbolicamente está dizendo, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu filho, a tua filha, pronto para te agradecer e também receber a sua bênção, a sua proteção, não só em meu favor, mas em favor dos meus amigos, dos meus familiares. Então ore também pelos seus amigos e também pelos seus inimigos. Mas pastor, orar pelos inimigos? Sim, orar pelos inimigos, para que um dia também ele possa fazer parte desse rebanho e seguir esse santo caminho para os céus, porque não devemos ser egoístas, devemos saber compartilhar o que nós temos de melhor nesse caminhar para o céu. O que nós temos de melhor é ter a Santa Vó Rosa em nosso coração, é ter o Santo Irmão Aldo sendo a nossa luz, o nosso guia, o nosso pastor, o nosso anjo, que está sempre presente, antes mesmo de clamar pelo nome dele, ele está ali para nos abençoar. E assim, neste momento, eu convido a igreja para se colocar em pé e vamos cantar do nosso cenário de número 84, o Espírito Santificador. Nesse momento, todos nós temos alguns minutos para fazer as nossas orações individual. Peça em seu favor.
Peça em favor dos seus familiares, dos seus amigos e também dos seus inimigos. E assim fale com Deus, fale com seu filho amado Jesus, com a santa voz do santo irmão Aldo, como estivesse falando com seu melhor amigo. E eles são mais do que amigo, é pai, é mãe, são os nossos amores. Então vamos falar individualmente com os nossos santos. Amém. Vamos cantar do nosso cenário de número 170, com amor e reverência. Amém. Queridos irmãos, então está chegando o término da nossa santa reunião. Antes de fazer a oração final, nós temos um hino que diz que vence pelo poder da oração. Todas as lutas espiritual, até material, é vencida pelo poder da oração. Eu serei muito breve. Ora, São Pedro, um servo de Deus, muito fiel, até a sombra dele curava, e assim sendo, gerou inveja em muitos corações.
São Pedro foi preso, encarcerado, algemado entre dois soldados, para ser julgado no dia seguinte. O que fez os nossos irmãos da igreja primitiva? Reunidos em oração, pedindo a Jesus, pedindo a Deus que libertasse São Pedro daquela prisão. As orações deles foram ouvidas e atendidas no céu, e do céu veio um anjo, e veio a São Pedro, convidou ele para segui-lo. Naquele momento, as algemas caíram dos seus punhos e das suas pernas, e o anjo pediu que ele pegasse a capa e calçasse as sandálias e seguisse-o. E naquele momento, São Pedro pensava que ele estava tendo uma visão, um sonho, mas era real. Naquele momento, o portão, um grande portão de aço, por si só se abriu. Quando São Pedro viu, estava assim na rua, aí caiu na real, que tinha vindo um anjo do céu e libertou ele. E ele foi em encontro dos nossos irmãos, chegou lá e encontrou eles reunidos em oração. Então, através da oração, vencemos todas as lutas. E agora, eu agradeço a todos, todos os componentes desse coral, colega do ministério, diácono e diaconisa, membro que pacientemente aguardou para ouvir essas mensagens. Agradeço a internauta que nos acompanhou com muito amor em seus corações, de coração. Em nome do Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, os meus sinceros agradecimentos pelo amor e pela reverência. Mas chegou o momento mais importante da nossa santa reunião, é agradecer a Deus, o nosso Pai, o nosso amor, mas agradecer através da oração. Então vamos agradecer o nosso Pai. Santíssimo e onipotente Deus, Pai Celestial, aqui estamos muito contentes no seu santuário para expressar ao Senhor o nosso sincero agradecimento por mais essa dádiva, esse presente que o Senhor nos concedeu, de poder reunir no seu santuário para adorar o Senhor e o seu Filho amado, adorar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e nossa Mãe Maria Santíssima. Pai bondoso, rendemos o nosso amor e adoração a esses santos do Senhor, santos de grande poder, que está sempre presente em nossas vidas. Sabendo que eles estão presentes, assim eu peço, meu Pai, eu peço a Santa Avó Rosa, que interceda em favor desses nomes que se encontram nessa caixa de oração. Só ela sabe o que eles estão pedindo, eu não sei. Querida avó, mas às vezes pedimos coisa para a nossa vida que não seria uma bênção nem uma graça. E a Senhora é essa bênção, essa graça que veio do reino dos céus, que fique na vida dos teus filhinhos, são os meus irmãos. Peço também à Senhora, avó bendita, que conceda esses santos e anjos que aqui estão presentes, que acompanhem os nossos irmãos de volta para os seus lares, e os mesmos acampem ao lado de cada um deles e faz moradia eterna, para que o inimigo das nossas almas nunca se aproxime e nenhum venha desviar desse santo caminho e perder a salvação. Queridos irmãos e irmãs, assim receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e volte para os seus lares, na companhia desses santos que aqui se encontram. Querida avó, em teu santíssimo nome, eu vos declaro esta santa reunião dessa noite, a mesma terminada, e o nome do nosso Deus e de seu Filho amado, para sempre seja louvado, para sempre seja lembrado. Amém. A paz do Senhor a todos e boas festas.